nome dele era João Vitor. E eu sempre ficava indo pra casa dele lá em Porangaba. Você pode contar mais sobre ele? Eu lembro que a gente tinha um grupinho de amigos também. Eu esqueci o nome dos dois, mas era uma menina, um outro menino e ele. Daí a gente ficava brincando na rua sempre quando meu pai me levava pro mercadinho. Nossa, qual é a lembrança mais divertida que você tem com seus antigos amigos? Você ainda tem contato com eles? Não, eu não tenho. Porém, eu lembro que a gente tinha invadido uma casa abandonada e a gente foi atacado por vespas. Sério? E daí a gente começou a fugir. Vocês tinham quantos anos? Acho que eu tinha uns 7. Ele devia ter uns 8 e o outro acho que tinha uns 10. Nossa, legal. Tadinha. Ixi, eu tive amigo ou amiga, né? Tanto faz. Tanto faz. Eu tive duas pessoas. A Paula e a Érica. Eram minhas amigas. Qual é a lembrança mais divertida que você tem com ela? Se você ainda tem contato com ela? Tenho. Tenho mais com a Paula. Mas com a Érica também, porque ela mora ainda aqui na mesma rua. Mas acho que a lembrança que eu tenho mais divertida com elas, que a gente ficava brincando aqui na rua, de roubar bandeira, brincava de casinha, essas brincadeiras de rua. Putz, pegou pesado já. Ai, melhor amiga da infância, Márcia. Márcia, quer falar um pouco dela? Deixa eu ver. Ela é minha amiga, crescemos juntos, trabalhamos juntos, depois ela casou. O marido dela virou pediatra, daí ele morreu, aí ela se mudou pra longe e eu nunca mais a vi. Bem alta. Qual é a sua lembrança mais divertida que você tem com ela? Vocês ainda mantêm contato? Não. Não. Lembrança divertida? Ah, sei lá, quando a gente era criança, logo do começo já começou a trabalhar. Então, não tem lembrança divertida. E pra igreja, a única passeio que a gente fazia era ir pra igreja juntos. Tive vários amigos, muitos amigos, mas as minhas melhores amigas eram minhas irmãs. Qual foi a melhor lembrança que você tem da sua infância? Foram muitas, tiveram muitas marcadas, muitas alegres e muitas assim, muitas tristes. Mas as minhas melhor lembranças da infância foi na época que a gente era criança, que Jandira ainda não tinha muita habitação, ainda era uma cidadezinha bem rural, e a gente brincava muito nas ruas, nos campos, né? A gente corria com os pés no chão, tinha rio que a gente podia até nadar aqui em Jandira, incrível, né? Neguinho, Fubá e Boutique. Você consegue falar sobre eles? Aventuras que vocês tiveram? A gente morava tudo na mesma rua, um pertinho do outro. A gente fazia tudo junto, brincava junto, tudo. Trabalhávamos junto. Só não namorava junto. Vocês já foram até o Rio de Janeiro de bicicleta, né? Tiveram várias aventuras juntos. Nós fazia muitos rolês de bicicleta. Nós ia todo ano para Aparecida do Norte de bicicleta, para Pirapora, Pico do Jaraguá, ia para Salto, de tour. E fomos até o Rio de Janeiro de bicicleta. Qual foi a lembrança mais divertida que você tem da sua infância? Pode ser com sua família, com seus amigos? Teve muitas. Minha vida foi muito boa. Sempre a gente se divertiu muito. A gente nunca ficou parado. Todo fim de semana a gente fazia alguma coisa. A gente brincava muito e saía muito. Minha lembrança favorita? Daquela época, de ontem, de qualquer tempo. Acho que quando eu tava assistindo desenho na casa da avó. Você tinha quantos anos? Acho que tinha uns 10. 10 anos? O que você assistia? Tinha Cartoon Network. É? Uns desenhos lá. Legal. Qual foi a melhor lembrança que você teve de um parente que já faleceu?
Acho que era quando a avó ela tinha feito uns cachorro quente, daí todo mundo começou a comer lá. É? Todo mundo foi comer lá. Era gostoso, né? Uhum. Qual é a sua memória inconsolável? A sua memória favorita de vida? Minha memória favorita? Ah, é quando eu estava com os meus 3 filhos. A gente sai junto. E a primeira vez que eu saí com os três assim, aquele momento foi marcante para mim, porque nós fizemos um programa juntos, nós 4. Eu e meus 3 filhos, fomos pro cinema. Oh, mas foi terrível, viu? Mas foi bom. Foi uma lembrança que eu jamais vou me esquecer, porque eles não paravam quietos. Alguma lembrança de um evento que mudou a sua vida? Tem. Pode falar. Seu tempo. Eu acho que, na verdade, tem 2 eventos, né? Mas tem que ser só um, né? Qualquer? Pode falar. Um, quando eu descobri que o João estava com câncer. E isso mudou, tipo, toda a nossa vida por um tempo. E até hoje, né? As coisas mudaram. E também, acho que um dos eventos mais recentes foi a morte da minha mãe. Também. Foram os 2 que mudaram, assim, a nossa vida. Ah, não, nenhum mudou minha vida. Minha vida nunca teve mudança. Sempre foi a mesma coisa, sempre o mesmo ritmo. Nem quando você ficou doente? Ah, mudou, né? Quando eu fiquei doente, perdi meus rins, mudou minha vida. Meu pai. Melhor lembrança. Nossa, tem tantas lembranças boas. Ixi, ai, gente, vocês estão pegando pesado, hein? Pode falar do sítio, de quando vocês eram pequenos, de quando ele vendia sorvete, qualquer Sei coisa. lá. Quando meu pai falava assim, quer ver? Uma lembrança legal. Quando meu pai brigava comigo, mas nunca bateu, meu pai nunca bateu em mim. Mas quando ele brigava, daí depois ele trazia doce. Sempre um gibi. Um doce de amendoim. A Sempre. maneira de se desculpar. É. A maior tristeza, né, assim, de falar, né, é da morte da minha mãe. Quando ela veio a falecer, né, tem pouco tempo. Então isso daí foi o que comoveu mais a minha vida. Mas até antes da morte da minha mãe, né, meu pai faleceu também, eu senti dor, todos sofremos, mas quando a minha mãe faleceu, acho que foi uma perda assim que irreparável. Porque quando meu pai faleceu, minha mãe se tornou uma viúva durante 26 anos, né? Ela ficou 26 anos viúva, nunca colocou, não substituiu, nem saiu. Ela foi uma mãe guerreira que, apesar da morte do meu pai, ela se propôs ser só mãe, né? Não quis colocar mais ninguém na vida dela, não interagiu com mais ninguém. A única interação dela foi a família, né? Por isso que eu prezo muito a família. Eu não tenho parente morto, só minha mãe e meu pai. Que é tudo na minha vida, né? Só eles. Tem alguma lembrança deles que você guarda, assim, que você gosta muito? Todas as lembranças dele eram boas. Muito boa. Qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar? Minha separação. Meu casamento e minha separação. Ixi, maior lembrança, eu tenho tantas lembranças, muitas lembranças. Mas eu acho que a maior lembrança que eu tenho da minha mãe é o cuidado que ela tinha com a gente. A linguagem de amor dela sempre foi a comida, o cuidar, né? Tipo,
deixa dormir, tá cansada. Tudo que a gente hoje cobra dos filhos, minha mãe era, tipo, totalmente, tipo, comida no prato. Tudo que hoje eu faço do contrário com os meninos. Falei, não, você põe comida de vocês. Minha mãe era o contrário. Minha mãe, a gente acordava de manhã. Eu acho que isso vai marcar pro resto da minha vida. O cheirinho de pão esquentado na panela. O Toddy, né? O leite. Cheirinho de leite esquentado também. E a mesa pronta pra gente tomar café todos os dias. Era esse cuidado que ela tinha com a gente. Era a linguagem do amor dela. Minha mãe nunca foi dizer eu te amo. Mas ela expressava isso nos cuidados dela, como mãe. E acho que essa é uma das lembranças que eu vou levar para o resto da minha vida. Você como mãe, cuidando dos seus filhos, você lembra dela? Quando eu tô com os meninos, a gente tenta ser um pouco do que eu tento ser um pouquinho do que ela foi para mim. Nesse cuidado, que eu acho que para mim, na minha memória afetiva, ela foi muito importante, até pra gente se sentir amado, seguro. Então, e até a gente ter uma segurança mesmo pra vida, assim. Então eu tento passar um pouquinho só do que ela foi pra mim, nesse sentido. Qual é a sua memória inconsolável? Inconsolável? Acho que foi a morte dela. Eu acho que por ser ainda muito recente, ainda é algo que eu entendo, mas é algo que a gente nunca vai se sentir consolada, né? Vai sempre se sentir inconsolável, porque é uma dor que nunca acaba e ela só aumenta conforme vai passando o tempo. Eu acho que essa é a dor inconsolável. Qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar? Acho que só aceitar que tá tudo mudando. Você tem alguma lembrança de um evento que mudou a sua vida? Acho que é a morte da avó. Qual é a sua memória inconsolável? A sua memória favorita? Quando minha avó tava contando as histórias dela pra ela e pro meu irmão. Na mitologia grega, Mnemonise era a deusa da memória. Ela foi a deusa que descobriu o poder da memória, nomeando coisas e criando conceitos para que os mortais conversassem e pudessem se entender. Ela também é considerada como aquela que tudo sabe e a que tudo se lembra. Seria graças ao poder de Mnemosine que a palavra quase cantada do poeta ecoaria por todo o universo, fincando-se na nossa memória. Mãe e condutora das musas, personificações das artes, das ciências e da palavra poética, a deusa seria responsável pela revelação do conhecimento do mundo por intermédio da memória, sendo auxiliada pelo canto das filhas. Revelação no sentido de trazer pela memória o tempo original ao tempo da vida ordinária, a fim de que esta não se perca. Mas ao contrário, revigorar-se, fortificada pela memória. É a memória que forja em nós exemplos a seguir, histórias a perpetuar e vidas a eternizar. O ato de recordar significa o resgate de um momento originário e o torná-lo eterno, em oposição à experiência ordinária do tempo que passa, devora, escoa e se perde. Sendo a recordação um resgate do tempo, confere a imortalidade àquilo que é lembrado, e por analogia, aquilo que é contado de modo rememorado em uma narrativa. Já que a palavra, o discurso, é imprescindível para manter fixa a memória. A palavra emanada pela memória é o modo de pregar um quadro de lembrança na parede da vida, e faz, portanto, com que o evento viva, continue, se perpetue e fique marcado.
além de nos ajudar com a sua arte de contar histórias e sabermos onde queremos e como queremos chegar. O futuro não existe. É o presente misturado ao passado que nos torna capaz de contribuí-lo. O lugar mnemônico seria, então, o lugar da nossa imortalidade, que vive em nossos filhos, nossos netos, nas histórias que compartilhamos, nos hábitos que tivemos e na memória imortal que deixamos. Ainda na mitologia grega, o rio Létis, ou o rio do esquecimento, representa a fronteira entre o mundo dos mortos e dos vivos. Ao morrer e passar pelo rio do esquecimento, seriam perdidas as memórias, as reminiscências dos eventos passados. Assim, o que separa os vivos dos mortos e a morte da vida é o esquecimento, a ausência da lembrança. Isso confere à memória o poder da permanência da vida.